Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Geografia que Posso Tocar. E hoje estou aqui com o professor Kakuro, temos um vídeo, temos um assunto que julgamos ser muito especial, que é o professor em sala de aula, a sua história, sua bagagem, a sua caminhada e agora com essa pandemia. Beleza? Vamos nesse vídeo? A história da educação, a história em sala de aula, a história da relação do professor com o aluno é muito mais antiga que a tecnologia em sala de aula. Eu, assim como o professor Kakuro, somos de uma época em que existia a lousa e o giz. Presenciamos a chegada da tecnologia. Internet, concorda, professor Kakuro? É isso aí. Eu agradeço muito mais essa oportunidade, tá, aqui no canal, tá, que propicia a gente a relatar, né, o nosso início, como foi, o que aconteceu. E como eu sou participante e ajudo bastante no canal, agradeço mais essa nova oportunidade, tá, professor? Sempre é um prazer ter o professor Kakuro aqui, e ainda mais que hoje fizemos um levantamento aí da vida do professor Kakuro, descobrimos segredos e qual a intenção. A intenção é valorizar o professor, esse ser que contribui, esse profissional que contribui cada dia mais com a formação e a edificação de uma sociedade mais justa e mais igualitária. O desenvolvimento de uma sociedade começa-se pelo trabalho do professor. A tecnologia chegou meio que ameaçando tornar o professor obsoleto. Em muitos casos, em muitas escolas, se vendia o professor como um mero mediador ali no meio de muitas tecnologias que fariam todo o trabalho, e com o tempo isso foi se mostrando que a tecnologia por si só não era o fim, e o professor tinha e tem um grande papel nesse desenvolver, nesse uso da tecnologia em sala de aula. E com a chegada da pandemia, não é verdade, professor? Priorizou cada vez mais o papel do professor. Mostrou claríssimo a importância do professor juntamente com as tecnologias educacionais. E aí, nesse momento da importância em que o professor, em que os pais estão presenciando a importância do professor para os seus filhos, para a formação de uma nova sociedade, é que surgiu a ideia de chamar o professor Kakuro para refletirmos um pouco sobre a caminhada de um professor. Sua caminhada foi longa, professor? Muito longa. E só complementando, a internet é mais uma ferramenta que o professor utiliza, né? Não é por si só a finalidade da aula, mas a importância do professor trabalhando, criando, programando a aula, às vezes durante um dia inteiro, para que o aluno tenha uns 20, 30 ou 40 minutos de aula. Tá? São chamadas aí tecnologias educacionais, são todas aquelas tecnologias que são utilizadas em prol da educação. Aqui mesmo estamos fazendo uso de diversas tecnologias educacionais. O canal do YouTube é uma dessas, que está promovendo, modificando essa forma de ensino e essa forma de se relacionar no processo de ensino e aprendizagem. E o professor, ele recebeu e teve que aprender isso. O WhatsApp começou em 2012. Sim, é recente, né? Alguns professores não sabiam nem mexer nisso, mas o professor Kakuro está tentando desviar o foco. Vocês estão prestando atenção. Vamos começar aqui. A primeira pergunta, professor Kakuro. Pois não. Eu já investiguei sua vida. Sei que a sua vida antes do professor tem história. Tem bastante história. No nome mesmo. Então, por onde vamos começar? Onde iniciou sua caminhada? Bom, a minha caminhada se iniciou no momento em que, por exemplo, quando eu me formei, quem se formava em História não tinha um futuro grande. Quem se formasse em Economia ou Administração teria condições de trilhar um caminho mais rentável e garantir assim o sustento de si próprio e da família. E por conta disso, iniciei minha caminhada a partir da militância que eu tinha política, né? Eu era representante, né, da UMES e da UBS, e após as aulas, né, no ensino médio, nós nos reunimos no auditório do teatro, e lá passavam-se, juntamente com outros colegas, né, militantes, passávamos algumas informações importantes
sendo que nós estávamos passando essas informações e isso ocorria tudo durante o quê? A ditadura militar. Muito bem, já é a deixa que eu preciso para perguntar se tudo isso acontecia durante a ditadura militar, se fazia parte da UBS, desse movimento estudantil que era uma galera ali que não era muito bem visto durante a ditadura militar. Alguns aí vão querer, como eu já fui corrigido em alguns, ditadura militar não, regime militar. Alguns ditadura militar, outros regime militar. Não vamos entrar nessa polêmica aqui, até porque o professor já sofre bastante com essa polêmica em sala de aula. Onde vocês se encontravam? Se era no período da ditadura militar? Era durante a aula, após a aula? Então, como rolavam as reuniões ali? Então, o movimento estudantil, ele teve grande militância contra todo esse movimento, né? Ou como eles gostavam de chamar de regime militar, né? Nós nos encontrávamos após as aulas, tá? E lá passavam-se novas informações, né? E tentávamos conscientizar, né, aqueles alunos que topavam, não eram muitos, mas eram bastante para nós, topavam assistir para que nós conseguíssemos tentar repercutir toda a situação de autoritarismo que estava acontecendo naquela época, tá? Então aconteciam depois, e esses movimentos estudantis geram muito medo, né? Tudo que é cultura, tudo que é arte, educação, gera muito medo para os militares. Ele tem um giz na mão, cuidado, ele está armado, entendeu? Porque o giz realmente para o professor é uma arma, a arma da conscientização, em que ele escreve no quadro negro, tá? Para que o aluno entenda e pretenda ou não se conscientizar e ser ou não um ator e não só um coadjuvante dentro da história. E enquanto existir jovens e pessoas com o intuito de segurar essa arma, segurar o giz e partir para a batalha, ainda há uma esperança. E que história é essa de reunião, camburão e pancadaria corretiva? Olha a palavra aqui onde eu quero que o professor desenvolva seu raciocínio a partir da palavra pancadaria corretiva. Eu fiquei pensando só depois que eu fui com essa pancadaria corretiva. Como seria uma pancadaria? Eu imaginei na sala de aula com um porrete, dando uma correção no aluno que não fez tarefa. Não foi isso? Não. Na verdade, após uma dessas reuniões de conscientização, nós estávamos fora da escola e naquela época, hoje em dia não, usávamos avental branco. Os alunos, não os professores, usávamos aventais brancos, né? Então era fácil saber quem era estudante ou não, né? E no final de uma dessas reuniões, nós estávamos conversando para bolar a próxima reunião e um camburão apareceu do nada, sem placa, todo apagado, nos colocou dentro e levou lá para a Zona Leste, no finalzinho, lá em Itaquera. E lá chegando, eles deram essa pancadaria corretiva. O que era a pancadaria corretiva? É fazer com que a gente acreditasse que não era legal ir contra o regime militar, contra a ditadura militar. E que, ao contrário, nós tínhamos que apoiar. E se continuássemos com essas reuniões, aconteceriam coisas piores. O problema, meu amigo, é que éramos três, eu, um colega, ficamos quietos, apanhamos pouco. Mas um amigo nosso, que era filho de advogado, falou que o pai dele ia encontrá-los e processá-los. Esse apanhou que nem gente grande, né? Tive até dó, nunca mais vi ele, não sei se foi abduzido ou não. Nem vou ficar com essa risadinha. Não vamos nem levantar essa lebre, porque pode ser que nós sejamos presos também, enfim, né? Nós estamos retornando esse regime, né? Só que aí abre um espaço que quero saber de que forma que é evidente que, como professor que vossa alma já era nesse momento, o inconformismo tomou conta de sua alma. Exatamente. Ocorreu, de alguma forma, você transmitiu esse inconformismo com esse ato para a sala de aula? Teve alguma rebeldia? Com certeza isso foi preponderante para que eu optasse pelo curso de História, porque não acho e continuo não achava e continuo não achando, né, que o povo tem que ser como um gado, né, simplesmente para ser marcado, como fala a música, e que todo mundo tem que ter consciência, pelo menos política.
Adriana, ninguém é obrigado a gostar de política, mas todo mundo tem a obrigação de entender sobre política. E nas minhas aulas eu tento repercutir isso, ou seja, eu tento trazer para a aula a conscientização, comentários sobre conscientização, para formar não simplesmente gado, e sim pessoas que pensam e vão mudar o mundo, ou seja, como eu já citei anteriormente, vão ser atores e não coadjuvantes que ficam assistindo o espetáculo. Exatamente. E só uma diquinha, se você não entende muito bem de política, começa por Grécia Antiga, estudando que o surgimento da política e da democracia, não é verdade? Ser cidadão, começa a política por lá. Mas não fuja do assunto, professor Kakuro. Eu sei que você está nervoso. A pergunta agora... Nervoso não, mas emocionado, porque isso me traz muitas lembranças. Sim, né? E essa é a intenção. E acredito que muitos professores também estão refletindo agora assistindo esse vídeo, na verdade. Espero que sim. Estou vendo uma lágrima correndo aqui. Quase, mas eu estou contendo-a. Aprendi a contê-la. Contém as... Você tem cara de rico, professor. Sim, riquíssimo. Então você tem cara de rico. A pergunta que vou fazer agora é quase muito clara. E acredito que quase nenhum professor passou por isso. Teve dificuldades da formação para pagar, para bancar, para comer, para vestir, para estudar? Totalmente. Primeiro que é um estigma, né? Homem branco, loiro, porque eu fui loiro, né? Agora eu não tenho para mostrar, mas eu já fui loiro um dia, né? É o estigma de que aquele cara é europeu, sangue azul, rico. Não, não é bem assim. Existem famílias pobres, tá? Assim como em famílias negras, né? Existem famílias brancas muito pobres. E a minha família foi muito pobre, né? Nós não tínhamos condições, cheguei a passar fome até, mas isso não me traz lembranças ruins, porque isso tudo tem que ser superado e conseguimos todos superar isso, né? Mas sim, passei muito perrengue para conseguir fazer a faculdade. Depois de uns 6, 7, não, um ano e meio, eu consegui o diploma só. Porque eu tinha que pagar a faculdade para conseguir o diploma. Então não foi difícil, não foi fácil, tá? Mas a gente tem que perseverar. Porque ser professor é perseverar, é acreditar, é lutar para fazer com que essas pessoas que passam pelas nossas mãos sejam todos esses profissionais que existem hoje. O engenheiro, o escritor, o dentista, o médico, todos eles passaram pelas mãos de algum professor algum dia. E perseverar, que o professor fala, é perseverar depois daquela reunião de pais, é perseverar depois da tecnologia que não funciona em sala de aula, também. É perseverar quando está aquele calor terrível, insuportável em sala de aula, é perseverar quando o salário é muito baixo, material ruim, é perseverar com material ruim, é perseverar quando você é pressionado para não faltar. Exatamente. Mesmo perseverar quando doente. O aluno coloca uma arma em cima da sua mesa, como aconteceu comigo, que deve ser a próxima pergunta sua. Não era, mas já comecei a ficar preocupado. Se não tiver no final, a gente vamos incluir. No colégio estadual que eu trabalhei, um aluno reclamou da nota que eu tinha dado na prova dele, né? E ele veio com uma arma em cima da mesa e colocou assim em cima da arma, que nota é essa? Eu olhei para ele e perguntei, que nota que você quer? Por quê? Porque na época não mudou muito o salário, ganhávamos R$8 a hora-aula para passar todo esse problema, todo esse risco que nós realmente, que é uma profissão de risco, né? Ser professor ainda hoje, né? Uma profissão de risco. E eu acabei, enfim, depois de alguns meses, exonerando, não quis mais continuar no estado. Não fala mais, porque eu tenho que te perguntar agora, falando da sua cara de rico. Pegando por base a sua cara de rico, e com tudo que aprendeu, tudo melhorou. Tudo melhorou na prática, tudo ficou lindo, você se formou, você passou a ganhar bastante, você... Não? Não é bem não, assim. Professor? O início da carreira de um professor... O que você aprendeu na prática? Que é muito difícil ser professor, que a gente tem que, como eu falei, perseverar e acreditar nesse sonho nosso. O início da carreira não é fácil, porque você tem que dar aula aonde determinarem para você, dependendo dos pontos que você tiver na prova, né, da aceitação do Estado, do município.
Que colégio particular também exige muito de você, exige muito do professor, né? Em atitudes, em falsa ética, como são chamadas, entendeu? Essas atitudes, regras que são impostas dentro de um colégio particular, não só no colégio estadual, né? Regras. Regras. Regras e regras. Na sua biografia, professor, encontrei algo que me despertou a atenção e preciso saber algo disso. O que será? Escola penitenciária. Como uma escola? A escola ela veio para libertar, a escola veio para deveria ser libertadora, abrir portas. porque a educação em si, o aprendizado é libertador, né? Mas aí eu encontro aqui uma penitenciária. Eu chamo de penitenciária. Vou explicar por quê. Porque muitos colegas vão me criticar, os haters também vão vir metendo pau na gente. Mas né? que vale, nós somos democráticos. Sim. Manda aí. Nós somos. Eles não. Vai estudar Grécia que vocês vão ser democráticos, entendeu? Coloca nos comentários aí, coloca nos comentários o que você discordou, que a gente dá um like. Vai ter lá também. uma extensa lista. Mas vamos lá. No colégio estadual que eu trabalhei, em Perus, tá? Para entrar no colégio já era um portão enorme de aço. Tocou o sinal, fechava, ninguém entrava, ninguém saía. Já dá uma conotação de penitenciário. Todo e qualquer ambiente dentro do colégio, menos o pátio, logicamente, tá? Você tinha uma grade de aço, separava esses ambientes, tá? No próprio pátio existiam não um só, 2 carros de polícia monitorando os alunos. Porque nesse colégio também existiam os alunos com chamada liberdade assistida. São aqueles que ou cometeram alguns delitos, né? Ou tem pais, por exemplo, que são ladrões, bandidos e tal. E se eles não faltarem na escola, eles não precisam ficar apreendidos. Porque são menores, né? Eles são apreendidos, né? Nas casas de correção. Então, ele participando das aulas, participando entre aspas, né? Estando presente na sala de aula, ele não volta para os locais, né, onde eles são apreendidos, né, as antigas FEBEMs e tudo mais. Então eu me sentia realmente, infelizmente, tá, dentro de um presídio, dentro de uma, né, por conta dessas grades todas, né. Que ano era isso? Olha, era 1997, mais ou menos. 1997. Aí depois de 2000 para cá que a escola começou a mudar, começou a abertura um pouco maior, mas ainda hoje você encontra grades, porque existe o medo da própria comunidade, como acontece nos noticiários, que a gente vê quase todo dia, de serem roubados colégios. Roubam computadores, roubam geladeira, roubam comida, ou seja, a população está pedindo ajuda e o governo não vê, né? Exato. Mas estamos falando aqui, eu quero abrir agora o espaço para o próximo, para a gente falar um pouco dos bons profissionais que tem dentro da rede, dentro do Estado. Na educação tem muito profissional bom, de qualidade, muito profissional bom. Na rede pública tem muitos, inclusive aqui no canal tem o professor Wendel, que dá aula de geografia para a EJA, que é um professor brilhante, de uma formação inquestionável. Nossa formação também é inquestionável, né? E quem questionar nossa formação está perdido. A gente vai achar você. Mas aí na rede pública tem muito professor bom, concorda? Tem, não. Professores ótimos. Convivo. Tenho colegas ainda que dão aula em colégio estadual. Esse mesmo que eu exonerei, ele continua lá. Um colega que se formou em História comigo, continua lá. Eu conheço um de matemática brilhante da rede pública, barrigudinho, que foi aposentado. Não vão falar que é Oswaldo? O Walter, um abraço para você. Você trabalhou com o Walter? Há alguns anos. Ele era diretor nesse colégio onde eu dei aula. E ele brincava de um negócio de apoiar o apagador aqui na barriguinha dele? Prato de comida, apagador. Walter, um abraço, saudades. Ó, amigo. Mas enfim, existem profissionais. E infelizmente eu digo isso, Adriano, penosamente eu te digo que infelizmente não são os professores que fazem a escola, é a escola que acaba doutrinando o professor. Então os profissionais são ótimos, não questiono nenhum colega meu, nenhum amigo meu profissional de escola pública. O problema é a direção, a coordenação pedagógica que não tem peito para lutar contra o sistema. E não sei, já tem um tempo que eu estou fora, e não sei como está agora a direção, mas até pouco tempo, quando eu estava dentro de uma escola pública, o diretor era um pedagogo.
E hoje parece que um político indica o Qualquer diretor. pessoa. Então, administrador pode ser um diretor. então, O cara não entende de educação, ele pode estar... Então, um leigo qualquer ali, fora na direção de um colégio, pode cometer muitos absurdos. Nós temos um ministro da educação que não tem nada a ver com educação, o ministro da saúde que é militar, enfim, não vou nem citar. Vamos deixar isso para um outro momento, mas agora... O que está chamando minha curiosidade é, já que destacamos que a rede pública tem professores de qualidade, tem muita gente boa, mas a sua experiência ali não foi muito agradável naquele momento. Traumatizante. Traumatizante, eu estava tornando mais leve. A sua experiência na rede pública foi traumatizante e buscou a rede particular. Isso. Encontrou o que queria, o que você queria? Não exatamente o que eu queria, né? Eu esperava mais liberdade, né, para criação. Encontrei até algum tipo de liberdade no colégio que eu trabalhei há pouco tempo, porém existem muitas regras, como foram citadas anteriormente, e que têm que ser seguidas. Hoje em dia, o colégio particular é uma empresa. É uma empresa que vende educação. E os caras que pagam são os pais desses alunos que muitas vezes não estão preparados para aceitar dentro da ética qual é o limite entre um professor, ele ter uma educação e respeitar esse professor. Muitos utilizam o dinheiro que tem, a posição financeira que tem, para se sobrepor em relação aos professores. Exato. Então, enfim, eu faço uma crítica construtiva em relação aos colégios particulares, no sentido de que tem que melhorar o poderio, empoderamento dos professores. Entendeu? E a escola, ela chega, é muito importante destacar que a escola chega para modificar a realidade da sociedade que ela está inserida. Não a sociedade vir e modificar a escola. Mas o que acontece é exatamente Quem é professor de História e Geografia aí sabe que você... tentam, um professor que se valoriza, ele não se permite. Mas tentam impedir o professor de falar de religião, de falar de política, de falar de sexualidade, de falar de movimento feminista, de tudo. Mas continuando, digamos que alguém vira e pergunta agora, depois de toda essa caminhada, você antes tinha outras profissões, estudou, fez parte de movimentos, do movimento estudantil, levou porrada da polícia no regime militar, foram para escolas presídio, uma escola presídio, teve experiências com as regras, com as grades, tudo que uma escola deveria pregar contra, se decepcionou com a rede pública, migrou para a rede particular, enfrentou os perrengues também da rede particular. Alguém vem e pergunta, esse cara nunca está contente? Aí a pergunta agora é... Você nunca está contente? Você quer mais? O que mais você quer? Então, pode parecer prepotência. O cara é chato demais, criticando tudo. Quem é ele? Eu sou uma pessoa comum, tá? Um professor que tenta trazer... Quanto maior informação, maior perspectiva de visão de vida, de futuro para o aluno que eu puder fazer, tá? O problema é que a gente não pode aguentar calado. A gente não pode se omitir nessas questões, tá? Então, a militância me ensinou isso, a não me omitir. Ou seja, não falar somente o que eu penso, mas tentar lutar pelo melhor. E, gente, acreditem, dá para a gente melhorar essa educação. Com certeza, a gente tem condições. É só o fato de se abrir um espaço para realmente um educador, tá? Um pedagogo que entre e faça uma programação educacional, em que conste nela, em que se prime, sim, não só a educação, o aprendizado, mas a conscientização desse aluno, respeito e tudo mais. Você fala muito bonito, sabia? Você fala muito bonito, vou ter que assistir os vídeos do professor Kakuro. Fala muito bonito. Professor, para finalizarmos, eu gostaria... Antes de dar o nosso tchau, pedir os comentários, pedir o like, pedir seguir o canal. Eu quero que vossa pessoa me deixe um recado para o professor que batalhou aí na pandemia, enfrentando os perrengues com a aula online, que teve que quebrar o gelo com a câmera, que teve que falar sozinho com os alunos com a imagem apagada, que teve que dobrar o trabalho trabalhando 24 horas online, ali no WhatsApp, no Classroom, no e-mail.
Que recado Vossa Senhoria deixa para esses mestres da pandemia e mestres futuros? Para todos nós que somos mestres e para todos os mestres que pretendem até se formar. Não desistam, acreditem, perseverem, é uma palavra que eu gosto de utilizar, perseverar, né? E sejam independentes. A independência vai mostrar ou vai trazer para você, tá? Um ponto em que você não está se vendendo. Então, quando o professor percebe que não é independente, não tem autonomia para criar e só tem que seguir regras e mais regras, ele perde toda a atitude de professor. Acreditem, a gente vai conseguir melhorar essa educação. Talvez eu não veja, talvez meus netos ou bisnetos vejam isso, mas acreditando na Cada um cultura, fazendo uma partinha, a isso, gente vai completando e deixando o legado, não é verdade? acreditando e principalmente levando em conta todo o aprendizado, toda aquela cultura de Paulo Freire que nos trouxe, que é um grande mestre, pedagogo, educador, Sem sombra de dúvida. que é muito criticado pelo atual governo. A gente Inclusive, vai nós temos que conseguir. fazer um vídeo um dia comentando sobre isso, né? Com certeza faremos. É o a pai qualquer da momento. educação brasileira. O pai da educação, faremos sim. É isso com aí. certeza. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, gostado das falas do professor Kakuro, não é isso? Agradeço muito a oportunidade novamente. Fala aí do sininho que está aparecendo nesse momento aí para clicar O lá. sininho tá aqui, Em algum não sei, em canto. algum canto aqui. Dá uma assinadinha lá para nós, tá? Porque a gente está esperando isso para a gente progredir e continuar passando essas informações para vocês. Tá legal, pessoal? Manda um recado pro professor Kakuro, mando para todos aqui. Um grande abraço para você e fique bem. O rock and roll vale a pena. É isso aí, canal Geografia que posso tocar.